Bom, e hoje nós estamos recebendo Karina Testa, é advogada ambientalista, advogada ambiental, para a gente falar aqui sobre o programa de regularização ambiental. Karina, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabélia, boa tarde a todos, tudo jóia com você? Aqui, 100% vamos ver essas questões ambientais, porque a legislação vai fazendo cobranças, o produtor precisa se adequar e às vezes ele está lá ocupado e a gente sempre faz questão de trazer, de alertar e de lembrar, ó, a data está chegando. Como que é o Programa de Regularização Ambiental, PRA? PRA ou PRA, hein? Como é que chama mais? Tem pessoal que chama de PRA, tem outros que falam PRA, não tem... PRA vai ficar mais fácil. Então, qual que é o prazo para fazê-lo? Então, essa questão do prazo, ela virou uma novela já na nossa vida, né? O Programa de Regularização Ambiental, a princípio, lá quando foi instituído, entrou em vigor o Código Florestal, o nosso Código Florestal em 2012, ele previa algumas obrigações, entre elas de que a União, os estados e o Distrito Federal iriam instituir esses programas de regularização ambiental. Então, a princípio, a União ela teria um prazo de 180 dias a partir da publicação para falar assim, olha, essas são as normas gerais do PRA. E, na sequência, os estados também teriam esse prazo. Depois, teriam um prazo de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, para, de fato, estabelecer esses programas. Só que isso não foi cumprido, vieram alterações no Código Florestal, foram feitas prorrogações de prazos. E o último decreto do ano passado, que regulamentou essa questão, o que ele disse? O prazo para adesão ao PRA, ele é de acordo com o CAR. O que acontece? O CAR ele não tem mais um prazo previsto, você pode fazer ele a qualquer momento. Mas então ficou estabelecido lá no Código Florestal com essa alteração que o proprietário rural ou poceiro rural, ele precisa aderir ao CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, até dia 31 de dezembro de 2020. Então, esse ano, no final desse ano, o prazo para você se inscrever no CAR e para aderir ao Programa de Regularização Ambiental. Então, até 31 de dezembro de 2020, o produtor rural tem que ficar ligado para conseguir regularizar os passivos ambientais da sua propriedade. O primeiro passo é o CAR. A inscrição no CAR. Primeiro passo. É um passo obrigatório. Não tem como o proprietário rural ou poceiro rural ele aderir ao PRA se ele não tiver feito a prévia inscrição no CAR. Por quê? Porque é lá no CAR que você vai informar qual que é a sua área da sua propriedade, qual daquelas áreas que é a área de preservação permanente, ou qual que é a área de reserva legal, se você tem alguma área de uso restrito. E a partir dessas informações que você declarar, porque o CAR ele é declaratório, que o proprietário declarar no CAR, é que vai ser possível do órgão ambiental verificar se tem algum passivo ambiental. Se você já tem ciência de que tem sim esse passivo ambiental, você já vai declarar lá o passivo ambiental e solicitar a opção para aderir ao programa de regularização ambiental. Karina, e a partir dessa inscrição no CAR, se aparece, eu não sabia, eu não tinha essa convicção, vocês, olha, eu acho que lá não está tudo certo, mas aí sai ali um relatório me informando que eu realmente preciso tomar alguma providência. Vamos falar assim, quais são as principais irregularidades, eu não sei se pode ser chamado de irregularidades, ou quais são as principais necessidades para eu estar regularizada, que normalmente aparece? Sim, a principal que é comum de toda propriedade rural é em relação à reserva legal. Toda propriedade rural tem que ter o percentual lá da reserva legal. Esse percentual ele vai variar de acordo com a região onde está localizado o imóvel rural. Então, vai ser 20%, 35% ou 80%. Aqui na nossa região de Goiás, de Cerrado, em Goiás, é de 20%. Então, se você, no seu imóvel, você não tem esses 20% de reserva legal, você tem um passivo ambiental em relação à reserva legal. Outra questão que envolve também essa questão de passivo ambiental, área de preservação permanente. Se você tem um curso d'água lá no seu imóvel, se você tem uma nascente, se tem uma chapada, um topo de morro com uma declividade superior a 45 graus,
essas áreas são consideradas áreas de preservação permanente, então elas têm que estar cobertas por vegetação nativa. Se por acaso você desmatou ou se quando você comprou já tinha esse déficit, isso é um passivo ambiental que precisa ser regularizado. E aí uma questão importante em relação ao programa de regularização ambiental é que todos os benefícios que ele traz, que nós vamos comentar hoje, eles são no caso de passivos ambientais que têm no seu imóvel anteriores a 22 de julho de 2008. Por que 22 de julho de 2008? É a data que é considerada como um marco legal das infrações ambientais, que foi quando entrou em vigor o Decreto Federal 6.514, que trata das infrações administrativas ambientais. Pois é, porque, por exemplo, aí eu me lembro muito bem que foi uma discussão intensa, porque se não tivéssemos essa data aqui, por exemplo, os cafezais em Minas estariam todos, é claro, a gente está falando generalizando, mas nós teríamos ali muito cafezal irregular, nós teríamos pastagens aí em muitos lugares irregulares. Então, aquela cultura, aquela atividade que estava implantada até 22 de julho de 2008, ela não é irregular. O que acontece? Como não existia até então, até nessa data, uma legislação que tratasse especificamente da infração administrativa em relação ao meio ambiente, existia a lei de crimes ambientais, mas tem infrações que você comete que elas não são crimes, que elas são infrações administrativas. Então, essas propriedades que desmataram irregularmente a vegetação anterior a 2008 e que permanecem desenvolvendo algum tipo de atividade agrícola, pecuária, enfim, essas áreas são consideradas áreas consolidadas. Então, o que acontece? O passivo ambiental, ele existe? Sim, mas o programa de regularização ambiental veio justamente para falar, olha, quem tem essa irregularidade anterior a 2008 tem uma série de benefícios para regularizar a sua questão. Não é que ela não esteja irregular, ela está irregular em relação ao passivo que ela tem, mas ela pode regularizar de uma forma mais fácil, né? É essa regularização que vai fazer toda a diferença, porque ela era até essa data. Exatamente, até essa data. E vamos imaginar então, eu estou lá encaixada, como que eu vou fazer agora essa regularização? Eu já fiz a minha inscrição no CAR, porque muita gente, a gente tem uma maioria absoluta que fez essa inscrição no CAR. Sim, e agora, o que eu tenho que fazer? Isso. Feita essa inscrição no CAR, você foi lá e declarou as suas áreas, constatou lá que existe o passivo ambiental, comprovou que esse passivo ambiental é anterior a 22 de julho de 2008, então você vai poder aderir ao programa de regularização ambiental e você vai optar por uma das opções de regularizar essa área, que vai ser através da regeneração da vegetação, da recomposição ou então da compensação. Regenerar é só para as áreas que atendem essa necessidade, então você tem uma área lá que ela já está no estágio inicial ou no estágio secundário de regeneração. Você vai manter aquela regeneração até ela chegar no estágio avançado. Recomposição é quando você optar por fazer o plantio. E aí o interessante dessa situação do programa é que ele concede um tempo grande para você poder fazer isso. Então, você vai poder plantar espécies nativas, inclusive em situações que você pode conjugar ela com espécies exóticas e vai poder explorar posteriormente essa área consolidada na medida do possível. Ou então, através da compensação. Aí a compensação tem uma série de situações. Você pode adquirir uma área para compensar a sua reserva legal, você pode adquirir cota de reserva ambiental, imóvel de unidade de conservação para doação para o poder público. Então, você vai optar por uma dessas opções que melhor atende à necessidade do seu imóvel. Nessa opção de fazer aquela, não é a regeneração que tem aquele prazo mais alongado? Isso, a recomposição. Recomposição. Nesse caso da recomposição, eu posso ir trabalhando, por exemplo, pecuária floresta, aquela questão agroflorestal, que daí é quando eu vou desmamando? Exatamente, pode. Inclusive, você pode permanecer com esse método, porque a sua área é consolidada, você vai recuperar, mas você pode inserir esse sistema agroflorestal, por exemplo, e para obter uma exploração econômica naquela área e continuar utilizando.
associando, né, a preservação ambiental com a atividade econômica da propriedade rural. Que a gente tem aquelas situações da primária, secundária, terciária, e aí, claro, que precisa de um profissional para fazer essa orientação. Exatamente. Então, quando você adere a esse programa, você precisa apresentar um plano de recuperação da sua área. Então, você vai procurar um profissional, um técnico ambiental, um engenheiro florestal, um engenheiro ambiental, para fazer esse plano de recuperação da sua área. Então, lá você vai constatar os prazos, delimitar quando que você vai fazer, como que você vai fazer. E o órgão, ele fica o tempo inteiro fiscalizando isso. Ele vai fiscalizar se você está cumprindo, se você não está. Tanto que a adesão a esse programa de regularização ambiental, ela só se consolida quando você, o proprietário rural, ele assina o termo de compromisso. Então, ele vai assinar um termo de compromisso que vai constar tudo que ele tem que fazer, qual que é o prazo que ele tem que fazer, e esse termo de compromisso, ele é um título executivo extrajudicial. Se não for cumprido, ele pode ser levado a juízo e você pode ser forçado a cumprir através do Poder Judiciário. Karina, quando então nós vamos falar ali daquela recuperação, que tem que fazer esse planejamento. Nesse planejamento, ele vai constar assim, nos primeiros 12 meses, ou eu já vou em 36 meses, porque a gente sabe que a produção de mudas, ou que seja por sementes, da maneira que for, não é aquela coisa rápida. Não. É como que normalmente esse planejamento, ele vem ali com 10 anos, 20 anos, como que é o básico dele? Então, esse programa de regularização ambiental, ele permite para o proprietário rural, por exemplo, ele tem uma área de reserva legal que está deficitária. E aí ele precisa recompor aquela área. Se ele optar pela recomposição, por exemplo, aí esse programa ele permite que você faça essa recomposição até 20 anos. E você pode dividir isso como? Dividir essa área que você precisa recompor em 10 partes e a cada 2 anos você vai recuperando uma parte dela. Então, é um programa que realmente ele traz um benefício, que ele traz um prazo grande e que possibilita você fazer um planejamento até em questão financeira, né? Porque não fica barato você recuperar uma área. Então, você vai recuperar 1/10 daquela área a cada 2 anos, completando 20 anos você está com a área restabelecida e aí já pode apresentar para o órgão ambiental que você cumpriu, então, o seu compromisso que você firmou no termo. Então, imaginamos assim, a minha área, eu preciso fazer uma recomposição em 200 hectares. Então, eu posso, dividindo isso aí em 10, eu vou ter aí 20 hectares por cada etapa. As outras 180 eu posso continuar trabalhando e, vamos falar assim, explorando aquela área. Isso, você vai fazer um planejamento. O seu técnico ambiental, ele vai planejar como é que você vai fazer. Você vai apresentar isso para o órgão, ele aprovando, é dessa forma. Você apresentou, essa área aqui de 20 hectares, eu vou, nesses 2 primeiros anos, recuperar ela. Nos próximos 2 anos vai ser a próxima. Aí eu vou ficar já com 40 hectares parado, que daí eu vou migrando ali, eu vou... Isso, mas lembrando que você pode... Que eu falei, é o desmamar mesmo. Isso, aí você pode, lembrando que você pode estar explorando, depois que ela já estiver num estágio recuperado, você pode fazer aquela exploração que é permitida na reserva legal. Você pode extrair produtos dela, desde que não comprometa a cobertura do solo, a vegetação nativa que está lá. Pode já fazer um planejamento com árvores ali para produção de mel que sejam atrativas para as abelhas? Pode, inclusive, através desse programa, ele permite que metade do plantio ele seja de espécies exóticas, que aí permite aquilo que você comentou, você fazer um sistema agroflorestal, às vezes plantar um eucalipto que você pode explorar depois. Então, ele não fica só com a exigência de árvores nativas. Não, porque é uma área consolidada, você está utilizando ela anterior a 2008. Entendi. E também quando a gente fala desta terceira opção, que é aquela de compensação de áreas. Isso. E aí depende do bioma, depende de tudo. Sim. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo muito prático que nós estamos em Jataí e em Caiapônia. Eu posso ter uma área de
dessa para eu compensar em Caiapônia, em outro município aqui? O bioma é o mesmo. Pode, porque tem estado que delimita que essa compensação ela pode ser feita só em imóveis dentro do mesmo estado. Tem outros estados que possibilitam que ela seja feita nas chamadas áreas prioritárias. Então, se você tiver uma área que ela é denominada pelo governo como área prioritária, talvez ela possa ser utilizada para compensação. Então, vai depender da legislação do estado. O Código Florestal, ele estabelece que tem que ser no mesmo bioma. Só isso? Exatamente, mas tem uma discussão perante o Judiciário, o STJ, discutindo toda essa questão, se é mesmo bioma, ou se vai ser mesma bacia hidrográfica, ou se realmente é mesmo estado, então tudo isso é uma discussão. Mas você vai analisar primeiro a legislação do seu estado para ver o que ela está falando, que é a legislação mais específica em relação a isso. E aí essa opção da compensação ela é muito interessante, porque o produtor rural ele não vai precisar desfazer de uma área produtiva para recuperar a área, para ter regularizado a sua questão. Ele pode adquirir outra área para fazer essa compensação. E que às vezes a aquisição dessa outra área pode ficar até mais barata para ele. Exatamente. E o produtor que tinha essa área pode fazê-la transvirar dinheiro. Exatamente. Eu viro um comércio de reserva legal, por exemplo. Aí é onde a floresta de pé vale dinheiro. Exatamente. Bom, Karina, a gente já está aqui finalizando. Mas, acima de tudo, ter o acompanhamento profissional é muito importante. Com certeza, para você evitar qualquer multa ambiental, qualquer divergência em relação ao que a legislação está prevendo e para você também impedir que isso possa impactar, às vezes, no financiamento, na busca de alguma coisa perante um banco, alguma instituição financeira, porque realmente elas exigem essa regularização. A gente está aí vendo o CAR, que é exigido em todas as situações. Então, o proprietário rural ele precisa estar atento a essas questões e regularizar o quanto antes a sua propriedade. Bom, muito obrigada pela sua participação conosco. Eu que agradeço. A gente volta a falar mais desse assunto. Voltamos.